lhe respondeu: os ventos e o mar, seguiu uma grande bonança, e repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até o mar o obedece? Aleluia! Quem é este que até o mar o obedece? Glória a Deus! Quem é este? Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus! A fé, Glória a Deus. a fé remove montanhas. Está escrito na palavra de Deus, eu me recordo: sem fé é impossível agradar a Deus. Temos alguns exemplos de fé na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, que ela transpôs a barreira que foi imposta por ela. Então, passando aquela barreira, ela seria apedrejada. Então, ela teve a fé que Jesus ia curá-la. E ela transpôs. Glória a Deus! Davi, Glória a Deus! Davi jamais, sem fé, conseguiria derrotar o gigante Golias. Mas ele teve a fé, foi lá e derrotou o gigante Golias. Naamã foi um exemplo de fé e perseverança. Por quê? Mergulhou 7 vezes no rio. Ele se mostrou que estava leproso. Era o chefe dos exércitos da Síria. Se mostrou que estava leproso. O povo teve a fé. Foi lá uma vez, 2, 3, 7 vezes. Foi lá e foi curado. Amém! Aleluia! E Abraão Glória a Deus! que vê seu filho, que ia sacrificar seu filho, um exemplo de fé e perseverança. Aleluia! Mas naquele momento, no barco, Pedro e os seus discípulos faltou a fé no Pedro. Glória a e Deus! seus Aleluia! Será que está Aleluia! faltando essa fé em você também, em mim também? Será que está faltando essa fé? Glória a Deus! Porque ainda que os discípulos de Pedro andassem com Jesus, ainda que eles tivessem Jesus do lado dele, vissem as maravilhas, vissem os milagres de Jesus, estava ali do lado dele conversando, metendo a mão, apalpando Jesus, estava ali em carne e osso. Ainda que eles falassem, vissem as curas, isso não isentou os discípulos de Pedro de passar o vendaval, de passar por um momento de aflição e desespero. Meus irmãos, então, colocando o tempo de hoje, ainda que nós andemos conforme a palavra de Deus, venhamos à igreja todo domingo, todo dia de culto, ainda que nós oremos, ainda que busquemos, isso tudo não vai isentar de nós, Deus e você, passarmos por uma grande tempestade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É por aí, Jesus. É por aí, Jesus. E o que Pedro e seus discípulos fizeram? Foram lá, correram, já seguiam a Deus, já seguiam Jesus. Foram lá, correram para perto dele, o incomodaram: mestre, então o barco vai perecer, a gente vai afundar. Aí Jesus, apesar de estar dormindo, mas ele estava tudo sob controle. Tudo sob controle. Glória a Deus, aleluia. Embora, meus irmãos, que Jesus parece estar dormindo com o nosso. A gente pode estar passando por uma tempestade, parece que Jesus está dormindo, parece que não vai acontecer nada. Mas clame, incomode-o, procure ele, clame. Aleluia, Deus! Eu creio, Pai. A sua tempestade, a nossa tempestade. Com certeza ele vai ouvir, vai apaziguar. Então voltamos ao capítulo 8, ao número 27. Número 27. E eles se maravilharam, dizendo: quem é esse que até o mar o obedece? Aleluia! Aquele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, que morreu na cruz por nós, ressuscitou e reinará para toda a eternidade. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Jesus de Nazaré. É o Filho de Deus. Aleluia! Há 2 mil anos atrás, e hoje, Glória a Deus!
Aleluia, Deus, eu creio. Veja sempre o lado positivo. Veja sempre o lado positivo. O que mais você vê aí fora é nego para te botar para baixo. É o que mais você vê. Mas você não se abala, não. Tem que ver o lado positivo. Embora as condições estejam todas adversas, veja sempre o lado positivo. Glória a Deus. Porque é impossível você seguir a Cristo, investir nele e sair perdendo. É impossível. Glória a Deus. É impossível você largar tudo que te traz prazer e felicidade aparente no mundo. É, Jesus. Felicidade aparente no mundo. Seguir a Cristo e ser feliz. É impossível. Seguindo a Cristo você terá toda a felicidade verdadeira. E todo o prazer verdadeiro. Glória a Deus. Veja o meu exemplo. Embora criado no Evangelho, desde criança, meu pai pastor, eu vivia no mundo, meus pais clamando por mim, eu vivia no mundo, saindo por aí pelo mundo, andava de carrão, só andava igual um árvore de Natal de ouro, sei. Eu era, na linguagem popular, eu era o cara, né? Eu era o bambambam da situação. Meu Deus. Meu Deus, andava aleluia. Fazia pega, tocando por aí. E eu tinha essa felicidade aparente, eu não era feliz. E no auge disso tudo, pela honra e glória do Senhor Jesus, não precisou eu perder tudo, não precisou eu para o Espírito Santo de Deus me chamar. Quando eu estava no auge disso tudo, eu estava numa casa de praia, com toda aquela situação montada para a felicidade aparente, o Espírito Santo de Deus me tocou lá e falou assim, vai na igreja tal. Aí que estou se incomodando. E os amigos sei que eu vai na igreja tal. Aí eu, quer saber? Ai galera, vamos embora. Aí fui na igreja. Aí fui nessa igreja, numa igreja lá. Aí Aleluia. eu pregação do pastor, eu falei, esse pastor me conhece, não é possível. Esse pastor está falando tudo para mim, está falando minha vida toda. Meus irmãos, larguei tudo e naquele dia que eu voltei, eu levantei minha mão e fui lá na frente e aceitei Jesus. Aí, até depois eu decidi, vou viver uma vida agora, como diz a palavra de Deus, vou arrumar uma esposa, vou casar, essa bênção na minha vida. Glória a Deus. Estou com o meu passado, graças a Deus, foi apagado. Eu mergulhei nas águas junto com ela. Então, Jesus Cristo falou, dos meus passados eu não me lembro mais. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Ela sabe de tudo. Graças a Deus, nunca escondi ela sobre tudo, mas é uma mulher de Deus que botou na minha vida. Graças a Deus. Me sinto privilegiado. Me sinto privilegiado mesmo. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Vou dar 2 exemplos rápidos da fé. Você tem que exercitar sempre a sua fé. Sempre exercite a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças Aleluia. a Deus, eu tive a bênção muito grande de conseguir resposta muito rápida de Deus para os problemas da minha vida. Graças a Deus. Então, eu tinha eu trabalho de uma mão velha, aí as pessoas ficavam falando para mim, falaram assim, vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Aleluia. Vocês vão ver a glória de Deus Eita glória. E eu não sabendo que... vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Glória a Deus. O carro está quebrando, pastor, o carro está tudo bem. Vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Aleluia. Eu não sei. Eu também, Jesus. E trabalhando, o carro consumindo 4 litros de óleo por dia. Óleo de motor por dia. O mecânico falou assim, caramba, não sei como é que o motor não bateu ainda. E eu
Vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Os ímpios, eu botando para baixo, né? Então vocês vão ver a glória de Deus na minha vida. Não sei como. Aí o pastor Daniel profetizou no monte que eu ia trocar de banco. Aí fui, perseverei, criei, fiquei passando fiz para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a avanço dessa. Aleluia! E sem me vangloriar, né, meus irmãos? O que eu sou aqui, eu posso estar andando de fusquinha, eu posso estar andando de Ferrari, eu posso ser a mesma pessoa. Porque nada me pertence, como o pastor fala, nada me pertence. Nada me pertence. Aí o papai chegou para mim e falou assim, André, como é que você está se sentindo? Eu falei, como? Pô, você está com uma van mais bonita da cooperativa. Eu falei, não tinha percebido isso não, é mesmo? Amém, amém. É de Deus. Glória, glória a Deus. Eu fico, entendeu? Amém, amém, amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, tenho ela. É uma prova da promessa, que foi dada por mim no monte, pelo pastor Daniel. Uma prova viva, que eu não tinha condição, meu nome não tinha condição de se aprovar com uma ficha. Mas eu estou aqui testemunhando, a gente tem que passar para vocês o que a gente vive. É, Jesus. Eu vivo isso e vivo que quando eu expresso a minha fé, graças a Deus eu sou atendido. Aleluia! Glória! Jesus, me ajuda! Ele me atende, ele acalma minha tempestade. Aleluia! Glória a Deus! Outro exemplo de fé, muita fé que eu tive, foi quando o pastor levantou essas campanhas das cadeiras. E eu estava com dinheiro para pagar a prestação desse carro que eu tenho. Estava na mão o dinheiro. E faltava uma semana para pagar a prestação. Eu falei, quer saber? Não quero nem saber o que o bicho vai dar. Fui lá e deu o dinheiro da prestação todo do carro. Dei na oferta da cadeira. Eu falei, não quero nem saber. E estou trabalhando, daqui a pouco apareceu um dinheiro, consegui pagar a prestação em dia. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a prestação que vai vencer na semana que vem já está paga. Então, olha, você não tem que ter medo de investir na obra do Senhor. Não tenha medo. Siga em frente. Exercite sua fé. Aleluia! Peça direção a Deus. Avance, siga. Quebre barreiras. Não tenha medo de ultrapassar as barreiras. Siga. Nós podemos. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós podemos envergonhar o adversário. Nós podemos. Agora eu queria, meus irmãos, chamar o irmão Enio para cantar uma música que tem tudo a ver com essa pregação e parece que foi de Deus que vocês vindo aqui hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel, aleluia! Também, todo mundo vai participar. Eita glória! Glória a Deus. Tá filmando? Tá tirando foto. Aleluia, Jeová! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo Rei da Glória! Aleluia! Temos que ir para a igreja capaz de amém, irmãos? Amém. Você pode ficar de pé para adorar Jesus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Fala do novo, fala assim, ó, quem tem promessas não morre, não é verdade? Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Se tudo está difícil, não praticando, meu canto na glória e aleluia. Já tudo é bom.
derrotar o gigante, como Davi derrotou o gigante. Nós vamos procurar da nossa leva espiritual como na mão. Nós vamos ultrapassar as barreiras como a mulher do fluxo de sangue ultrapassou essa barreira. Glória a Deus! A felicidade que eu estou sentindo aqui para passar isso para vocês, eu não senti lá fora. Glória a Deus, Senhor! Essa felicidade, eu vou buscar ela sempre. E agradeço a oportunidade.